A Umbanda é uma religião monoteísta e afro-brasileira, surgida em 1908, fundada por Zélio Fernandino de Moraes. A Umbanda baseia-se em 3 conceitos fundamentais: a luz, a caridade e o amor. A palavra Umbanda pertence ao vocabulário quimbundo de Angola e quer dizer arte de cura. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, e o meu respeito a todas as religiões. As crenças da Umbanda misturam elementos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. Por isso, para muitos estudiosos, a Umbanda seria uma espécie de candomblé sem sacrifício de animais, algo que seria mais aceito pela população branca e urbana da época. Ainda adquiriu conceitos do kardecismo, que estava chegando ao país, como o de evolução e reencarnação. Também tem Jesus como referência espiritual, e é possível encontrar sua imagem em lugar destacado nos altares das casas ou de terreiros de Umbanda. O local para a realização das cerimônias da Umbanda chama-se casa, terreiro ou barracão. Igualmente, são feitas várias celebrações ao ar livre, junto à natureza, em rios, cachoeiras ou na praia. Essas cerimônias são presididas por um pai ou mãe, um sacerdote que dirige os ritos e comanda a casa. Também é responsável por ensinar a doutrina e os segredos da Umbanda aos seus discípulos. Os orixás encontrados na Umbanda são Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Oxum, Iansã, Omulu e Nanã. As principais entidades que se manifestam na Umbanda são caboclos, espíritos de índio que voltam ao mundo terreno para ajudar pessoas com problemas de saúde. Os pretos velhos, pessoas trazidas da África para serem escravizados no Brasil. Apesar de terem sofrido em vida, agora são espíritos ditos evoluídos que dão ótimos conselhos a quem os procura. Os baianos, pessoas que viveram na Bahia e que escolheram serem guias e ajudar a quem precisa. Trabalham com emprego, saúde e força moral. Os marinheiros e marujos. Em algumas religiões, esta linha não existe. Trabalham com limpeza psicológica, física, espiritual e sempre falam a verdade. Estão sempre balançando, porque vêm do mar. Tiveram uma vida sofrida, mas de muito aprendizado. Os herês são os espíritos infantis. Risonhos, adoram brincar, consolam os aflitos, os pais e mães, e às vezes cometem algumas travessuras. Os malandros são aquelas pessoas que tiveram que usar a sua esperteza para sobreviver. Um dos mais conhecidos é Zé Pilintra. Ficou órfão de pai e mãe, e para sobreviver começou a realizar pequenos roubos e trapaças. Cuida das mulheres viciadas, das maltratadas, das prostitutas e esquecidas. As pombagira são mulheres
que em vida lutaram contra a situação opressora feminina e por isso agora ajudam aquelas que passam por problemas. Uma delas foi Maria Padilha, amante do rei Dom Pedro I de Castela, retratada como mulher sensual, bem vestida e sedutora. Há também outras entidades, como os boiadeiros, ciganos orientais e outros. Para exercer o trabalho espiritual, os responsáveis pela ligação entre o mundo espiritual e material, os médiuns, irão receber ou incorporar estas entidades e assim ajudar o consulente. Deste modo, percebemos que a Umbanda alcança um equilíbrio entre o sincretismo e as religiões afro-brasileiras. Nesses locais, casas, terreiros ou barracões, realiza-se sessões de passe, em que a entidade reorganiza o campo energético astral da pessoa. Igualmente, são feitas sessões de descarrego, quando é captada a energia negativa da pessoa e transferida para os fundamentos do templo. Não é permitido qualquer tipo de remuneração por estes trabalhos espirituais. As vestes mais usadas nessas cerimônias são brancas, porque essa é a cor neutra que agrada a todos os orixás e guias. Na Umbanda, não se pratica o sacrifício de animais e se celebra rituais de batizado, consagração e casamento. Os pontos de Umbanda são cantigas para louvar, chamar e se despedir do orixá, e as linhas de entidades, acompanhadas por instrumentos de percussão como o atabaque. É importante conhecer o ritmo de cada orixá ou entidade. Este aprendizado começa na infância do iniciado. Igualmente, é preciso saber uma infinidade de canções. Os pontos de Umbanda e também do Candomblé influenciaram diretamente a música popular brasileira, através de sua musicalidade e do uso dos instrumentos. Antes de iniciar as cerimônias na Umbanda, é comum uma pessoa iniciada riscar o chão com símbolos diversos, estrelas, cruzes, tridente, traços retos ou curvos. Estes podem variar conforme a casa de Umbanda, mas o sentido é o mesmo: chamar as entidades que vão ser trabalhadas, garantir a chegada dos guias a serem incorporados, homenagear os orixás, trazer bons fluidos e energias aos participantes. É preciso observar que esses traços são apenas alguns dos muitos símbolos que existem na Umbanda. A Umbanda é uma religião monoteísta, onde existe o conceito de um Deus Supremo, denominado Olorum ou Oxalá. Cremos na imortalidade da alma, na reencarnação e nas leis kármicas. Acreditamos em orixás, personificações de elementos da natureza e de energia, e em guias espirituais, que podem se incorporar durante certas cerimônias e vir à Terra para ajudar as pessoas que necessitam. Os guias são denominados entidades, e cada orixá possui uma linha de entidade que o auxilia.
Muitos terreiros nasceram do kardecismo, tal como a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, em 1908. Mais adiante, entre os anos de 1920 e 1930, a representação às religiões africanas levou à união de várias casas e terreiros. Era necessário organizar e uniformizar o culto umbandista, padronizando algumas diretrizes doutrinas para evitar perseguições. Naquela época, era usual a utilização do termo espírita, como forma de evitar a perseguição das novas religiões afro-brasileiras. Contudo, para legitimar-se, a Umbanda buscou se desafricanizar e embranquecer. Para tanto, em 1939, surge a primeira Federação de Umbanda, a Federação Espírita de Umbanda do Brasil. Por outro lado, no contexto da ditadura militar de 1964 a 1985, a Umbanda serviu como instrumento de legitimação para os projetos nacionalistas. Assim, a religião ganha as manchetes de jornais e revistas. Por fim, durante a década de 80, com a ascensão das igrejas neopentecostais, as religiões de matriz africana voltam a ser alvo de ataques por parte de alguns fiéis. Atualmente, há uma lei de 27 de dezembro de 2007 que torna esse dia o Dia Nacional de Combate ao Preconceito Religioso e passa a proteger as religiões de matrizes africanas. Saravá eterno e muito axé.